Bom, pessoal, sigamos então. Ainda dentro dos nossos conceitos iniciais de geometria, nós vamos falar agora sobre paralelismo, tá? Então, paralelismo, vamos falar sobre retas paralelas. Veja só, eu coloquei aqui, ó, uma reta R, tá? Tá vendo aqui a setinha para os dois lados, que representa a reta, e uma reta S. E aqui agora eu coloquei aqui, ó, essa aqui é a simbologia de paralelismo, ó. R paralela a S. Essas duas barrinhas aqui significa que elas são paralelas. E eu coloquei uma reta que corta essas paralelas, que é a reta T, que vai se chamar transversal. Então, a transversal é aquela que corta as paralelas, beleza? Então, olha o que acontece. Bom, quando a reta R encontrou a transversal T, nós formamos aqui 4 ângulos. O ângulo 1, o ângulo 2, o ângulo 3 e o ângulo 4. A mesma coisa aconteceu quando a reta T cortou a reta S. Formou o ângulo 5, o ângulo 6, o ângulo 7 e o ângulo 8. E aí nós vamos separar em pares de ângulos. Tá? Então, por exemplo, os ângulos 1 e 5 estão na mesma posição. Vocês concordam? Veja só, o ângulo 1 está do lado direito na parte superior. E o ângulo 5 também, em relação à reta S, lado direito, parte superior. Então, o ângulo 1 e o ângulo 5 são chamados ângulos correspondentes. Então, aqueles que ocupam a mesma posição nas duas retas. Ora, quem também pode ser correspondente aqui? Ó? O 2, que eu coloquei de azul, com o 6. O 2 e o 6 estão do lado superior, na parte superior, do lado esquerdo. Parte superior, lado esquerdo, o 2 e o 6. Ora, e o 3 e o 7? Ó, o 3 está na parte inferior da reta R, do lado esquerdo. Olha o 7, parte inferior da reta S, lado esquerdo. Então, o 3 e o 7 também são ângulos correspondentes. Tá? Então, não esquece, correspondente, mesma posição. Agora, olha esse de roxinho aqui, ó. O ângulo 4 está na parte inferior da reta R, do lado direito. E na reta S, parte inferior, lado direito, quem é? É o ângulo 8. Então, o 4 e o 8 também são correspondentes. Ah, uma coisa importantíssima, tá? Esse circunflexo aqui, esse chapéuzinho na frente desse número, é para representar que é um ângulo. Então, quando a gente representa um ângulo, a gente costuma colocar esse chapéuzinho aqui em cima, esse circunflexo. Então, veja só. Aí tem uma coisa muito importante, que é a questão da posição. Dá uma olhadinha, pessoal, nesse ângulo 1 e neste ângulo 7. É possível transferir esse ângulo 1 para esse ângulo 5, perdão, e nós vamos ter a mesma medida. Como é mesmo que a gente fala quando é mesma medida? Quando é mesma medida, nós falamos que eles são congruentes. Então, ó, os ângulos correspondentes são congruentes. Perfeito. Agora vamos fazer o seguinte, ó. Nós temos a reta T, o lado direito e o lado esquerdo. Então nós vamos pensar assim, ó. Os ângulos que estão do lado direito estão todos de um mesmo lado. Eu vou chamar de ângulos colaterais. Colaterais quer dizer mesmo lado. Só que assim, tem os colaterais na região interna. O que é a região interna? Essa região aqui, ó, que tem o 3, o 4, o 5 e o 6. Essa região é a região interna. Então, tem os colaterais internos, tá bom? E tem também os colaterais externos, que são os que estão na região externa. Então, olha só, na região interna, eu vou ter quem? O 3, o 4, o 5 e o 6. Esses são os colaterais internos. E na região externa, eu vou ter o 1, o 2, o 7 e o 8. São os colaterais externos. Ok? Maravilha. Então, vamos ver comigo as posições? Olha só. Na região interna, eu tenho o 4 e o 5 do lado direito. Então, são colaterais na região interna.
Do lado esquerdo eu tenho quem? O 3 e o 6. Perfeito? E aí, o que a gente pode falar sobre as medidas desses ângulos? Ó, 4 e 5. Lembra que eu posso pegar esse 5 e botar na posição desse 1? Se eu colocar o 5 na posição do 1, o que vai acontecer aqui? Ó? Não dá 180 graus? E aí? 180 graus, lembra? Um vai para um lado, outro vai para o outro. O que esses ângulos são mesmo? Ah, eles são ângulos suplementares. Então, os colaterais internos são suplementares. Vamos aos colaterais externos. Então, ó, região externa. 1, 2, 7 e 8. Então, do lado direito, o que eu tenho? Eu tenho o 1 e o 8. Então, o 1 e o 8 são colaterais externos. Do lado esquerdo, na região de fora, eu tenho o 2 e o 7. Então, o 2 e o 7 são colaterais externos. Vamos comigo, ó. 1 e 8. O que você me diz do 1 e do 8? Olha, eu posso pegar o 1, colocar na posição do 5. E aí ele vai ficar igualzinho, congruente ao 5. 5 com 8 não dá 180 graus, então eles também são suplementares. Vou colocar aqui, ó, eles são suplementares. Beleza? Muito bem. Agora vamos fazer o seguinte. De um lado e do outro lado, alternadamente. Nós vamos chamar isso de alternos. Ah, então assim, ó. Por exemplo, o 1 e o 1, o 4, o 5 e o 8 estão de um lado. O 2, o 3, o 6 e o 7 estão do outro. Então, eles estão alternadamente de um lado e do outro. Um do lado direito, outro do lado esquerdo. É claro? A gente vai alternar. Então, por exemplo, tem a região interna aqui, ó. Quem que está de um lado e do outro? Ó, o 3 de um lado, o 5 do outro. O 3 do lado esquerdo, o 5 do lado direito. O 4 do lado direito e o 6 do lado esquerdo. Esses são os alternos internos. Ó, alternos internos. E o que você me diz sobre ele? Ó, vamos pensar no 3 e no 5? Olha só, o 3 e o 5. Espera aí. Mas o 3 é igual a 1, congruente com 1. Não é isso? E o 1 é congruente com 5. Então, o 3 e o 5 são o quê? São ângulos congruentes. Perfeito? Então, o 3 e o 5 são congruentes. A mesma coisa vai acontecer com o 4 e com o 6. Porque o 4 é congruente com o 2. O 2 é congruente com o 6. Então, são congruentes. E os alternos externos? Região externa, vamos lá. 1, 2, 7 e 8. O 1 do lado direito, o 7 do lado esquerdo. Então, o 1 e o 7 são alternos externos. O 2 do lado esquerdo, o 8 do lado direito. Então, o 2 e o 8 são alternos externos. E o que eles são? Vamos lá, ó. O 1 com o 7. Espera aí. O 1 é congruente com o 3, opostos pelo vértice. Né? E o 3 é congruente com o 7, correspondentes. Então, o 1 e o 7 também são congruentes. Beleza? Muito bem. E aí, gente, a gente vai para uma parte muito importante, que é o seguinte. A regra do Z ou do N. Como é que é isso? Ó, você concorda que a letra Z, tem duas paralelas aqui, ó. A mesma coisa acontece com a letra N, ó. Eu tenho duas paralelas. E aí tem uma parte muito legal, que é a propriedade da regra do Z. Vamos comigo aqui descobrir um pouquinho sobre ela? Olha só. Eu vou colocar aqui nesse ponto, esse ângulo aqui, ó. Este é o ângulo da ponta do Z. E eu vou colocar o outro ângulo da ponta do Z aqui. O que a gente sabe sobre esses dois ângulos? Esses dois ângulos são congruentes, eles têm a mesma medida. Porque eu poderia pegar esse cara, se eu completar aqui, ó, se eu completar aqui essa linha aqui, assim, ó, completa para cá, completa para lá. Esse ângulo que vai formar aqui é o mesmo que está aqui. Então, eles são congruentes. Ora, o mesmo acontece com a letra N. Eu vou colocar isso aqui no biquinho do N, ó, esse aqui no biquinho do N, e vou colocar no outro biquinho do N esse outro aqui, ó. O que vai acontecer com esses dois? Eles são congruentes. Mesma forma, olha, se eu fizer assim, ó, vamos mostrar de uma outra forma por que eles são congruentes. Eu faço assim, ó.
eu vou prolongar aqui, beleza? Esse carinha aqui, ó, entra nessa posição, ó. Esse carinha aqui entra nessa posição. Então, vão ser opostos pelo vértice, logo congruentes. Então, não esquece desse detalhe importante. O que acontece com os ângulos das pontas das letras Z e da letra N? Eles são congruentes. Perfeito? São ângulos congruentes. Maravilha!